Olá, Andréa! Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo bom? E daí, como é que está aí em Porto Alegre? Ah, loucura, né? Essa Ah, acho que doideira. tá em todo lugar, né? Ah, bom, Um eu tô bocadinho. reclusa, né? Já um mês já em casa. Nós aqui também mais ou menos esse período aí. Ah, bom Ideia. te ver ainda aqui, por aqui, né? Ainda que virtualmente, né? Estamos todos assim nesse sentimento. Que bom a gente se ver. E isso a gente estava conversando ontem, a gente falou com a psicóloga Thaís aqui, semana passada com outro colega psicólogo, Tomás, e a gente falando da importância das videochamadas, que a gente pode ver, né? Da gente atestar que a outra pessoa tá bem, tá viva, tá corada, tá viva. Que bom, que bom. E é Sim, é realmente que diferente, bom que a porque às gente vezes pode uma se ver. mensagem, né? Tu não sabe exatamente como é que a pessoa tá, né? E tudo É isso que verdade. envolve uma questão que é de saúde, né? Às vezes tu te preocupa. Uhum. Todo mundo Faz sabe que muita eu tô bem, porque diferença. eu tô todo dia aqui no Instagram, né? Então as pessoas estão sabendo que eu tô Então, estamos. Isso aí, o bem. pessoal, o nosso atestado de saúde, o pessoal tá por dentro, então, né? Verdade. Andréia, Vocês eu estão vou fazer o entrando aí, seguinte. Não, maratonando eu tô live. vendo. Já tive uma live É, é. assim. Eu tô vendo que a gente viu ali na divulgação, tu tens um fã-clube, né, do trânsito. O pessoal tá Tenho sempre bons estudando e por colegas. dentro. Que Tenho coisa bons boa. colegas sempre interessados em estudar, em compartilhar, em trocar ideia. E isso é bem Que coisa bacana, né? Eu boa. cresço muito com eles. Isso que é importante. Então eu vou começar me apresentando para os teus convidados aí, e aí depois tu faz também o mesmo. Meu nome é Ingrid Ziba, eu sou advogada criminalista, e eu e a Andrea nos conhecemos há um tempo já, e sempre que a gente se encontra, a gente diz temos que falar de crimes de trânsito, porque eu atuo na área criminal e ela na área, na advocacia de trânsito, né? Ela tem essa especialidade. Então, saiu o encontro. Até que um dia, né? Saiu esse encontro. E aí eu vou deixar que a Andrea se apresente. Ela já praticamente não precisa se apresentar, né? Mas tá aí. Para quem quer saber mais alguma informação sobre ela, agora ela vai falar. Bom, meu nome é Andreia, né? Sou advogada fazendo 8 anos esse ano, tô velha já, né? E alguns anos já no direito de trânsito, há uns 10 anos de direito de trânsito. Dou aula nessa área desde 2014, já se vão 6 anos. E vem aí, né, colecionando boas pessoas, bons contatos como esse, aí de Pelotas, né? Tive o Coisa prazer. boa. A gente mais ou menos já se conhecia nas redes, alguma coisa assim. E tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando estive dando uma palestra em Pelotas, né, sobre direito de trânsito, que é só que eu tagarelo por aí, né, Uhum. basicamente. Então foi muito feliz assim, esse encontro. Então estou muito, muito feliz por, enfim, a gente poder unir essas duas expertises, né, e conversar um pouco sobre esse nicho que até para os meus alunos de direito de trânsito eu falo que o quanto é importante a especialização e é um nicho muito pouco explorado dos crimes Sim, de trânsito. Porque às vezes o criminalista não atua de forma específica nessa área e às vezes quem atua no trânsito também não atua, que às vezes fica mais voltado às questões administrativas. Então é um limbo, né, de uhum. que falta profissionais com técnica unindo essas duas áreas, né, para poder fazer um bom trabalho para os clientes nessa matéria, né? Então é um bom nicho de trabalho, inclusive. Perfeitamente bem colocado, Andréia. É o que a gente fala sempre, né? Qualquer área da advocacia que a gente se proponha a atuar, a gente tem que ter em mente hoje a importância da multidisciplinariedade, né? A área criminal, assim como todas as outras, necessitam e vêm muito bem acompanhadas da colaboração das outras áreas, das outras expertises, né? Sempre, e a gente já trocou muita figurinha, e eu fico muito feliz de ter uma colega que nem tu, porque a gente tem que se dedicar realmente, né? E aí falando para os nossos colegas, a gente tem que se dedicar para uma área, porque quem acaba fazendo tudo não consegue fazer tudo
especificamente 100% detalhado, detido como tem que ser, né? Então, e mesmo fazendo uma mesma área, dentro da área criminal, por exemplo, tem os crimes contra o patrimônio, crimes de sangue, que a gente chama, sistema tributário, sistema financeiro, econômico, contra a saúde, que a gente tem falado um monte aí. Então, tem vários tipos de crime, várias especialidades, vários nichos, sub-áreas. Então, ainda dentro, escolhendo uma área, e aí na área do trânsito é a mesma coisa, mesmo que se escolha uma área, tem outras sub-áreas aí para a gente escolher, né? E a gente procura sempre atuar dessa forma. Aparece uma demanda e toda demanda tem uma nova situação, que a gente não dispensa aí uma troca de opinião com um colega, né? Toda demanda tem essa nova situação. Surgindo essa nova demanda, a gente procura um colega que seja especializado mais especificamente em determinado ponto e conversamos, que é o que eu faço contigo muitas vezes nos casos dos crimes de trânsito, né? A gente conversa bastante. Por isso que eu achei muito interessante da gente conversar. O Fábio, querido colega também criminalista. Boa tarde, Fábio. Então, assim, vamos começar conversando, eu acho. Eu não sei se eu começo falando já, vamos entrar nos crimes, ou tu quer falar alguma coisa aí especificamente sobre o direito de trânsito de forma mais ampla? Acho que complementando só isso que a gente já está falando, dessa questão de especialização, né? Hoje em dia a gente fala muito de uma nova advocacia, né? De estarmos por dentro de novas áreas, né? E às vezes dentro de uma área mais tradicionais, como tu mesmo falou, direito criminal. Direito criminal é uma área tradicional do direito, né? Só que cada dia surgem novas demandas, né? Que nem a questão da saúde, que agora está super em alta, que até há pouco tempo atrás talvez não seria questionado. Então, cada dia surgem novas demandas, surgem novas questões, e da importância desse diálogo, dessa troca, até para que as pessoas consigam se achar, né? Eu, como dou aula há alguns anos, eu tenho essa percepção, porque eu vejo a evolução das pessoas, eu vejo o crescimento e a importância, o que isso traz na vida delas quando elas resolvem estudar um tema específico e ir se aprofundando. Eu tenho alunos dentro do direito de trânsito que se especializaram em lei seca, por exemplo, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de balada segura, né? Lei seca nível Brasil. E o pessoal cria teses sensacionais assim para esse tipo de situação, né? Porque tu tem uma dedicação exclusiva, né? Dentro do trânsito, a gente ainda está no sistema geral de trânsito, a gente está falando sobre transporte, que também é uma área super ampla, tá? Fugindo um pouquinho do nosso tema de hoje, mas falando sobre a importância do estudo específico, é uma área super ampla que envolve tantas outras legislações normativas. O trânsito ele envolve muita matéria administrativa. Então, se a pessoa pessoas que me procuram assim, através dos cursos, das palestras, que veem assim, eu gosto do trânsito, mas eu gosto tanto de penal, e eu penso, mas por que não fazem então crimes de trânsito? Tem uma aluna lá de São Paulo, a Raíssa, acho que ela não está aqui agora, até vou falar com ela depois, que ela pegou esse rumo, né, que ela sempre gostou muito do direito penal, só que ela não queria trabalhar com todos os crimes do direito penal, que a gente sabe que exige, né? Eu, como criminalista, então eu sei que tem que ter, né? Nem todo vocação. mundo consegue. Tem que ter vocação. Nem todo mundo consegue. Eu não consigo. Agora, adorava direito penal na faculdade, mas nunca fui criminalista na prática. Né? O crime de trânsito me dá esse gostinho. Me dá esse gostinho. Mas eu nunca fui criminalista na prática. Porque eu entendo que eu não tenho vocação. Assim como direito de família, também tem que ter vocação. Eu não tenho. Né? Ficar ali de psicóloga ali não é para mim, né? Não gosto. Então, a gente vai conhecendo, assim, se especializando, e daqui a pouco tu consegue criar um subnicho dentro de coisas que tu gosta, né? Porque acho que a gente tem que trabalhar com o que gosta, né? A gente trabalha tanto nessa vida, se a gente puder fazer o que gosta, muda completamente nessa... Os dias mudam, né? A forma como a gente encara a questão do trabalho. Totalmente, né? Totalmente. Acho que é bem isso aí que tu dizes. E aí, esses tempos eu tava com uma demanda, né? E naturalmente, até às vezes para algum já cliente do escritório, a gente faz
essa questão administrativa que eu até passei para ti, uma infração administrativa, que envolvia uma infração administrativa na PRF, e a gente vê a importância da pessoa já saber e já atuar na área. Porque quando eu me deparei, eu estou acostumada muito com os BATs, que seriam os BOs da PRF, que são, nossa, maravilhosos de acessar quem está acostumado com os da Polícia Civil, que são aqueles croquis, e aí tu só consegue, são físicos, tu tem que ir, então, pegar o processo físico, é uma outra dinâmica bem mais problematizada. E aí, quem é criminalista ou já foi num cartório de uma delegacia para ter acesso aos autos como procurador do acusado, sabe do que eu estou falando, do que é esta burocracia. Em tese, né, a gente teria, pelo Estatuto da Advocacia, o direito a ter acesso dos autos sempre, independentemente do lugar onde ele esteja. Mas a gente sabe que a gente ainda enfrenta a problemática da questão de ter que preencher um requerimento, de ter que aguardar o despacho do delegado, uma coisa que não teria cabimento, mas enfim, ainda é uma luta aí da advocacia. E aí, então, olha só, para a gente ter acesso ao BO, para saber como é que foi essa dinâmica desse acidente, como que é esse caminho no processo que envolve um acidente com a competência da Polícia Civil, assim, digamos, né? E com a diferença, por exemplo, da PRF, eles te fornecem um código de acesso e tu analisa pela internet. E é muito mais detalhado, costuma ser bem mais detalhado e tal, até mesmo quando não existe óbito, eles fazem um croquis e tal, né? Claro, quando tem óbito aí tem que ter a perícia, enfim, é uma outra dinâmica. Mas costuma ser bem mais detalhado. Então tu vê, olha a diferença, né? Tu numa ligação te identifica, manda procuração por e-mail e tal, e eles já te fornecem esse código de acesso. E aí a gente vê a diferença da gente ter o contato com o colega que já costuma atuar na área. Aquele dia eu estou acostumada a atuar nos crimes de trânsito, mas não na questão administrativa. Na questão administrativa eu passo o cliente para outro profissional, né? Porque eu não vou deixar meu cliente numa situação fazendo uma coisa que eu não domine, naturalmente. Envolve perda, cassação da carteira de habilitação. Tem muitos clientes que são motoristas profissionais, isso envolve uma série de consequências muito pesadas na vida dele. A gente tem que tratar sempre com a maior seriedade possível. Então, passei para ti, conversei contigo aquele dia, não, isso aqui tu faz assim, assim, vai ali no site tal, número tal, e eu... Gente, é isso. Eu tava horas, assim, pensando, não, isso aqui é assim, tu vai ali, não sei. É o tipo de coisa que o dia a dia nos dá, né? Assim como assim, exatamente. Inquérito, não sei, não tenho ideia, né? Não é a minha rotina. Por mais que eu costumo, até as questões que surgem para mim de crimes de trânsito, normalmente não atendo diretamente o crime de trânsito, porque envolve um flagrante, normalmente um criminalista já atendeu, e às vezes eu presto um auxílio suplementar nas questões que envolvem trânsito, né? Então, o meu foco não é o crime de trânsito diretamente, apesar que tu acaba atuando sim, de forma sim. direta, E de forma parceira também, né? É importante que haja essa troca entre os profissionais, naturalmente. Mas aí eu acho que a gente tem que ter a humildade, né? Que nós não só não podemos, como não precisamos saber de tudo, né? Com certeza. Por isso que é importante desenvolver boas parcerias. Claro, Com certeza. Parcerias que a gente confia no trabalho, confia enquanto pessoa, né? Para poder fazer esse alinhamento. Daí tu consegue desenvolver todos os trabalhos. Que nem outro dia eu estava conversando com a minha sócia sobre um determinado escritório lá que a gente estava vendo as publicações. Mas o escritório trabalha em todas as áreas? Pode ser, né? Desde que tu chame alguém para atender de forma especializada aquele cliente, né? Até hoje o meu escritório ele tem um foco exclusivo no trânsito. Mas quando a gente abriu, a nossa proposta inicial era ampliar. E aí a gente ainda tem, tá? Várias parcerias. Então, se o cliente nos procurasse assim, eu tenho uma questão tributária, sim, fazemos. Eu chamava uma colega que atende exclusivamente tributário e atendia o cliente ali no escritório. Exatamente.
da mesma forma. E assim a gente ia trabalhando. Hoje, o trânsito tomou uma proporção muito maior e o nosso escritório focou na questão do trânsito. Ainda temos as parcerias, mas quando tu te posiciona, né, de uma forma apenas voltada ao trânsito, a demanda extra, né, diminui um pouco, né? Então, hoje a gente está exclusiva no trânsito. Mas parceria é Exatamente. vida. Com certeza. É importante a gente passar esses pontos aí, né, para os colegas, porque e no início, eu acho, da atuação, eu me considero ainda no início também, a gente, mas mais no início, assim, digamos, a gente tem muito esse peso dos familiares ou amigos conhecidos. Bah, olha que eu fui demitido, eu ficava assim, quê? Ai, pá, sinto muito por ti. É a única coisa que eu sei dizer quando alguém me diz que foi demitido até. E aí, isso se mantém até hoje. Porque eu não sei absolutamente nada de trabalhista. Só que antes eu tinha não um problema, mas eu ficava assim, bah, mas como que eu sou advogada e eu não sei Fica trabalhista, que é uma cobrada, área né? que todo mundo sabe. Quem é advogado Hoje eu não sabe. entendo. Hoje eu entendo perfeitamente a importância de eu ter a minha área, meu nicho de atuação, né? E aí os colegas trabalhistas, naturalmente, quando acontece algum problema, vêm, e eu tenho parceria com colegas trabalhistas, porque tem muito a questão da justa causa, e aí ser imputado um crime ao empregado, né? E às vezes não foi cometido, então a defesa nesse processo criminal se torna mais importante ainda para reverter a justa causa, enfim, é o tipo de situações que a gente atua. E aí tu vê a importância, eu digo assim, olha, a menos que tu tenha matado o teu chefe, alguma coisa assim, eu não sei te dizer nada. Então aí tu vai ter que procurar um colega trabalhista, realmente. A não ser Então a gente. Então, assim, a importância da gente trabalhar cada vez mais claro, é uma brincadeira, mas a importância da gente trabalhar cada vez mais nas áreas segmentadas. E sobre a questão da área de trânsito, eu acho que é importante a gente falar desse assunto, porque é uma coisa que a gente tem quantos milhões de carros e de motoristas hoje no nosso país. Todo mundo que entra num carro, e é uma felicidade quando a gente vai lá e pega a carteira, CNH, ai, passei, e a pessoa não tem nem ideia da quantidade de conduta, até criminosa, que ela pode cometer, né? E as pessoas têm essa ideia, às vezes não têm a ideia, né? Ah, mas eu não vi. E aí chega lá na delegacia, no flagrante, não, mas eu não vi ele. E não entende no momento que diz isso, que não viu, ela tá assumindo, confessando, né? Ali naquele momento, claro, né? De forma ainda preliminar, rudimentar, naturalmente, mas naquele momento ela tá fazendo uma espécie de confissão, alguma coisa nesse sentido, de uma causa de culpa, né, que seria negligência, um não ver. E tá só se complicando. Ela acha que tá se ajudando. Não, mas eu não vi, ele surgiu do nada. Eu não vi. brotou ali. Brotou ali, ele brotou Brotou, ali, pai é da ótimo. mamãe. Né? Não dá. Ele brotou ali, é Mas, ótimo. mas só tu falando essa questão, né, do quanto as pessoas estão sujeitas e às vezes não tendo percepção, né, desse risco, o do quanto isso, o trânsito impacta, né, na segurança e até na segurança pública, né? Eu tenho um caso Uhum. de um cliente que até eu atendi em parceria com uma colega criminalista aqui em Porto Alegre na época, tá? Olha a situação e quando que tu vai imaginar que isso pode acontecer contigo na vida, né? E todo mundo está sujeito. Ele foi indiciado, né, sendo acusado por homicídio no trânsito e ele estava estacionando o carro. Ah, mas como é que alguém mata alguém estacionando o carro? Olha a situação. Para ver se não é uma coisa tão surreal que tu imagina. Óbvio que o cara não tem culpa no sentido amplo, né, que a gente fala, não teve uma intenção de, né, tem dolo, né, mais tecnicamente. Ele estava funcionando e aí ele foi dar aquela voltinha, sabe, para encaixar na vaga. E nisso veio um motoqueiro, bateu de canto no carro dele, perdeu o controle, atravessou para o outro lado, o caminhão passou em cima. E ele está sendo acusado porque foi a conduta dele, que essa manobra dele ao estacionar não tomou o devido cuidado e, em virtude disso, foi condenado. Olha quando tu vai pensar um negócio na vida. Porque quando a gente pensa
até isso eu vejo muita similaridade em questão tanto do trânsito quanto do crime. Ah, mas era só não ter cometido a infração, era só não ter praticado o crime, né? Até um colega do trânsito que fala, sempre tem um santão para dizer, né? Ah, não, mas se não tivesse cometido, se não cometer infração, não tem multa, se não cometer crime, não vai preso, sabe? Sempre tem, né? E eu acho que nessas Simples, áreas é simples. é simples, né? Não comete crime que quando que tu podia imaginar na vida, no mundo, né? E talvez e ninguém me contou essa história, eu vi o processo, o cliente estava na minha frente chorando desesperado. Então, quando tu vai imaginar uma circunstância bizarra dessa? Claro que é excepcional, mas para mostrar o quanto que tu estar no trânsito, tu já pode ser um risco tanto para ti quanto para o outro, né? Uhum, com certeza. A gente tem ali nas normas gerais do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, o dever de cuidado geral, né, praticamente, do motorista de trânsito, ele tem que ser praticamente um ninja Jiraiya, né? No momento que tu entra no carro, tu tem que ser não sei o quê, um Superman, um Ninja E Jiraiya, essa porque tu tem que ter 100% total cuidado de todos os cantos do teu carro. É a incumbência que o Código de Trânsito Brasileiro te dá, né? E a e gente não tem tem noção disso. de cuidado, né? Também o maior cuidado menor, né? Então, o veículo maior ter essa preocupação, né? Essa Por responsabilidade, né? potencialmente ele causar um dano maior, obviamente, né? Se tem um acidente envolvendo um carro e um caminhão, o caminhoneiro provavelmente não vai ter um grande impacto, né? Mas numa outra ponta, o carro talvez não sobre nada e nem as pessoas ali dentro, né? Então, Sim, há essa regra que o maior cuide do menor, que a pessoa num carro cuide da moto, a moto da bicicleta, do pedestre, né? Que siga essa ordem, né? Isso teoricamente, né? Na prática a gente vê bem o contrário, né? Eu sou grande, me dá espaço que eu vou, se vira, né? exatamente, exatamente. E isso interfere É, na interpretação, na análise, tudo em relação a crime, responsabilidade civil, isso é considerado. com certeza, né, André? E o que a gente observa, assim, apesar dessa norma, e normalmente as denúncias vêm amparadas, né? Ou nessa norma do dever de cuidado, ou nas normas ali específicas, onde delimitam as manobras os cuidados que o condutor tem que fazer, dependendo da manobra. Quem vai fazer uma manobra tem que ter mais cuidado ainda, né? Tem total responsabilidade, tem que. Então, tipo assim, eu vou sair com o meu carro, tô estacionado, vou sair com um carro. Não é quem está passando que tem que cuidar. Sou eu que vou entrar, a responsabilidade de quem está entrando, assim, digamos, né, na via. Alguns cuidados gerais, assim, de prevenção. E eu acho que uma coisa que é importante da gente mencionar aqui, que é importante depois no processo, e que a gente vê que falta muito isso, e felizmente hoje já, às vezes, se é uma pessoa que já é cliente do escritório, ou alguma outra situação assim desse tipo, a gente vê que, por exemplo, bateu o carro, e muitas vezes a pessoa não tem o hábito, acha que bateu o carro, o condutor caiu, mas levantou e ficou bem e tá tudo certo. E ele disse que nem vai denunciar porque ele não tem carteira. Aquela história maravilhosa, né? Ele Daí nem tu vai fazer espera BO, que chega uma notificação para ti. ele nem vai fazer nada, porque ele não tem carteira, ele está com os papéis atrasados também, e não sei o que e tal. E aí depois vem a bomba, né? A pessoa tá com uma lesão, tá com uma lesão ou permanente, ou ficou incapacitada do trabalho por X tempo. Aí tem, vamos dar o exemplo então, eu bati o carro e aí a pessoa machucou, né? Vamos botar vulgarmente machucado. Se for uma incapacidade transitória ali por determinado período, essa pessoa, eu posso ser responsabilizado pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é crime, né? E também ser responsabilizado civilmente pelo tempo que essa pessoa ficou parada. E aí tem o clássico exemplo, mas que hoje é muito fácil de acontecer com Uber, né? Eu bati num carro que é Uber, ou 99, ou Cabify, ou o que quer que seja,
E aí esse cara vai ficar primeiro com o carro parado por um determinado período de tempo para consertar até que ele consiga rodar de novo com o veículo, que é a fonte de renda dele. E segundo, ficar para se curar, enfim, para cuidar dessa lesão que ele teve aí. Então, vejam só, e aí se tiver que fazer uma cirurgia, se tiver que fazer uma fisioterapia, alguma coisa assim, isso tudo pode ser imputado. Num caso desse, claro que a gente sabe que tudo depende de prova, tudo depende, né, da instrução do processo, mas a potencial risco de uma condenação, né, tanto no crime quanto no cível, é muito grande, né, e o impacto é muito alto. Né? Se, que nem falou, uma lesão transitória, né? Vai gerar ali condenação em lucros cessantes, né? E se for definitiva, vai pensionar essa criatura? Como é, né? Vai fazer um pensionamento vitalício. Olha, é complicado, né? Porque às vezes não é uma lesão total, mas se ela for permanente, o pessoal acha, né? Mas tem o DPVAT cobre, né? O DPVAT sim pode ser requerido, né, numa situação de lesão permanente, mas de qualquer forma isso não afasta o dever de indenizar aquele que causou o dano, né? Então, acho que eu estava falando, às vezes o pessoal não se preocupa no momento que isso acontece, principalmente quando é uma coisa supostamente menor, né? Então, uma lesão supostamente menor, o cara, se é uma coisa mais grave, se é uma coisa que levou a óbito, já assusta. Resolver, né, o policial não vai deixar de fazer um registro, né? Então vai ter que fazer os trâmites corretos. Mas quando é uma situação teoricamente menor, é aí que surgem potencialmente os maiores problemas. Porque ali tu não vai ter nenhum registro, tu não vai fazer prova de nada, né? E vai ficar totalmente à mercê do que o outro estiver produzindo e que o outro trouxer contra ti no momento processual. Né? Com certeza. E a gente vê, às vezes, o cliente chega e nos conta o que aconteceu, e às vezes chega até com a pessoa, não, eu e a minha namorada, ou eu e a minha esposa, eu e a minha filha, e aí chega no processo, tem uma outra versão completamente diferente, né? E a gente sabe que nos processos de até determinado valor, isso vai correr pelo JEC, o cível, claro, né? Pelo JEC cível, e é muito difícil que haja uma perícia para comprovar que a dinâmica do acidente não foi aquela, né? A gente tem recursos de perícia no JEC, mas são muito mais limitados, né? Do que na vara comum. E aí quem atua aí no JEC e tenta arrastar um processo para o juízo comum sabe do que eu estou falando, da dificuldade que é. Então, realmente, quem bate de carro hoje, uma das coisas, vamos falar bem vulgarmente falando, uma das coisas, e até para a gente instruir os nossos clientes, uma das coisas mais importantes da gente ter em mente sempre é, no primeiro momento, registrar as imagens do que aconteceu. Primeiro, se bateu e os carros ficaram parados, o carro é a moto ou a pessoa, registra exatamente na dinâmica que ficou parada ali, né? Se não está interrompendo o trânsito, até mesmo porque no primeiro momento o interessante é que tu pare e veja se não tem ninguém machucado, né? Porque pelo Código de Trânsito, se não tem vítima, se afastam os carros para seguir o fluxo. Se tem vítima, aí não mexe nos carros. É o regramento, né? Exatamente. E aí, também em relação a quem chamar, né? Se não tem vítima, se ninguém se machucou, pode ser somente o azulzinho, o agente de trânsito que a gente chama aqui. Sabe que aqui, né? Celular para carregar. Aqui em Porto Alegre, né, quem faz é a IPTC, esse tipo de registro. E olha que louco, às vezes tu liga e eles perguntam, teve vítima? E aí tu fala, não, é só danos materiais, só o carro que estragou. Então registra na internet. Registra pela internet, vai tu mesmo registrar, e muitas vezes nem vai. Isso é um dificultador muito grande para nós, advogados, depois, né? Com certeza, com certeza. Porque que cliente quer naturalmente ou sozinho, primeiro que muitas vezes o cliente não se liga de ligar para o advogado na hora, né? Porque é uma situação de adrenalina, de nervosismo, te passa mil coisas na cabeça e como a gente falou, as pessoas tendem ainda a acreditar muitas vezes na boa fé do outro.
Ah, não, ele disse que não ia denunciar, porque ele tá com os papéis atrasados, que ele tava correndo, porque ele nem se machucou, que ele não queria se incomodar e tal. E Uhum. aí não fazem nenhum tipo de registro disso. Jamais que alguém vai bater na hora, ou muito difícil, né? Não vamos dizer jamais, que alguém vai bater ali na hora, vai colidir o carro, ou a moto, ou o que quer que seja, e vai perguntar para as pessoas da volta: ah, tu pode ser minha testemunha? Posso pegar teu número? Ah, isso seria tão importante, né? Sim, e às vezes não, claro, a pessoa por ficar nervosa, né? E se tem vítima, pior ainda, né? Porque fica Bah? tenso, nervoso com isso, mas também porque parece, né? As pessoas tendem a achar que se tu faz essa colheita de testemunha é porque tu é culpado, Ah, né? sim, sim, um Ah, juízo. tá ali, ó, Aham. desesperado, catando gente. Não, justamente o contrário, né? Se tu não é culpado, faça essa ou a colheita de testemunhas e de provas justamente para te eximir de responsabilidade lá na frente. Senão depois, né, o tempo não volta, não tem, por mais que se tente fazer uma reconstituição teoricamente, não volta, né? Então não tem É. como voltar ao momento do acidente e fazer o registro que não foi feito quando teria que fazer, né? Exatamente. Então, acho que a primeira dica, assim, né, para a gente até falar para os nossos clientes, seria nesse sentido de instruí-los a sempre que houver qualquer, por mais inofensiva que pareça, pelo menos a gente fazer um registro fotográfico disso. Porque daí a gente vai ter essas imagens, né, tirar primeiro bem próximo ali, se machucou, se arranhou a lataria, tirar bem próximo da lataria do teu carro, do carro da outra pessoa, da moto, né? Tirar mais afastado, De todos os tentar ângulos. fazer de todos os ângulos, tentar pegar uma forma que apareça os dois veículos envolvidos e o ângulo da rua, né? Como é que eles ficaram sobrepostos sobre o solo, enfim, tentar mostrar como é que ficou ali a situação, que às vezes a gente também tem fotos, ah, não, eu tirei foto. E aí tem só a foto do arranhão do carro. E aí já aconteceu essa situação. Sim, E tirar aí tu depois fica que tá em assim, casa, depois que tá não sei o quê, lá na oficina o carro, tu tá tirando a é, foto. Ah, não, mas antes de consertar, deixa eu tirar a foto pra mandar para advogado, né? Tipo, depois não adianta, né? até porque assim, vamos supor, se a pessoa tiver de má fé, pode acontecer até a situação, já aconteceu num processo, ficou comprovado depois que não era daquele acidente, a pessoa bateu e aí tinha arranhões, e aí depois a pessoa veio cobrando assim, quase uma moto nova. Uma Sim, moto nova. Mais do que uma moto aproveitar e nova. pedir o reparo total. Tem muita gente fazendo. Total, baú, pediu tudo, Né? tudo da E até moto. E quando o aí, cliente nos procura lá no escritório, a gente fala, ah, mas que daí. Tá, mas isso aqui já estava, porque às vezes a gente observa nas fotografias e a pessoa olha para aham, tá, mas isso aqui já estava, foi agora. Ah, daí tu sente, né? Então também é bom a gente fazer esse crivo estando do lado de quem está com procurando certeza, reparação, para para não não, ter o risco de uma má fé depois, né? mas com toda certeza, porque isso tem consequências jurídicas, processuais ali no processo, e por uma questão de ética mesmo, né? E para o cliente entender, até porque o cliente consegue determinar qual é o advogado que ele está lidando, né? A advogada que ele está lidando nesse caso. Mas é muito importante esse registro, primeiro aí, verificar se o acidente foi na frente, já aconteceu tanto a favor quanto contra, de o acidente ser na frente de uma empresa, né, na frente de um estabelecimento comercial, e aí virem nos autos as imagens desse estabelecimento, né? E a gente tem formas, depois, processualmente falando, de impugnar essas imagens, se elas eram recortadas, a gente tem que pedir as imagens completas para ver se não teve nenhuma adulteração, nenhuma alteração nessas imagens, pedir que seja realizada uma perícia, se foi feito, se tem ali registro do dia e horário, tem que ver realmente se tem esse registro. A gente sabe que o juiz acaba já sendo contaminado, porque é difícil já ter uma imagem. Se tem uma imagem, já contamina bastante o juiz. Mas é importante esse trabalho do advogado, da advogada também, de ir a fundo assim, nessa prova que foi trazida dentro do processo, né? E dependendo da situação, claro, que a gente se encontrar com o cliente, tentar um acordo, né? Que pode ser também bem interessante. Eu até tenho
eu sou muito conciliadora, né? Então, isso Sim, e é temos formação que de ser, né? conciliação, de mediação. Então, eu valorizo muito, né, esse tipo de prática, porque a gente, por mais que, teoricamente, entre aspas, o nosso cliente esteja cheio da razão, processo a gente nunca sabe o que esperar, né? A gente não tem como, a gente calcula os riscos do processo, a gente orienta o cliente em relação às possibilidades de ganho e de perda, ok, mas a gente não tem como Aham. antecipar decisões, né? Tudo pode acontecer. A gente tem, às vezes, um processo maravilhoso, chega no dia da instrução, a testemunha ferra com tudo, né? E, e aí, vai fazer o quê? Como é que não dá para voltar e ouvir de novo, né? Às vezes tu tá com tudo organizado, tu acha que está tudo certo, a versão que o teu cliente faz total sentido, Todo sentido. chega no dia, não dá certo, né? Então, a gente sempre tem o risco do processo. Então, eu tenho utilizado, a gente tem utilizado no escritório formas assim de conciliação, de mediação, usa o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conciliação, é algo que inclusive não traz custo, né? Tu pode agendar, não sei, muitas pessoas não utilizam essa ferramenta. Tu pode Uhum. utilizar uma mediação ou uma conciliação pré-processual direto no Sim, fórum, né? Tu faz o agendamento, é como se fosse uma audiência, só que não é com o juiz, é com o conciliador ou com o mediador preparado já para dá uma isso. outra roupagem, né? É Para esse encontro, completamente assim. diferente. É completamente diferente, né? Porque aí as pessoas são recebidas de uma outra forma, o trato é diferente. Muitas vezes as pessoas, o que mais causa sofrimento é o não poder falar. Não poder Com falar. certeza, com certeza. E numa audiência, às vezes o cliente fica frustrado que não pode falar, porque se não é uma instrução, é uma audiência assim que não é para ele ser ouvido, não está sendo prestado depoimento, ele vai ficar quietinho e ele fica naquela Mas eu angústia. nem falei, mas eu nem falei, Eu nem falei, não me mas eu nem ouviu. falei. Mas E já aí, acabou, eu nem falei. bota na cabeça que depoimento não é para te ajudar. Eu falo assim, é que depoimento, teu depoimento não é para te ajudar. Nada vai te ajudar com o teu depoimento. Não é prova. Teu depoimento é para pegar alguma contradição no que tu disser. Então, se tu não foi ouvido, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, é melhor para ti. Isso em qualquer, né, seara administrativa, tanto a parte de trânsito, penal, trabalhista, né? Acho que é um anseio muito grande quando a pessoa não é ouvida, né? Então, quando a gente Uhum. procura esses métodos de conciliação, de composição, a gente tem não só o encerramento mais cedo, né? E até a possibilidade de arbitrar de receber honorários antes, mas o cliente sai dali com uma satisfação, né? Então, porque ele teve a Com certeza. oportunidade de passar a sua versão, de ser ouvido, alguém ouviu ele lá no judiciário, né? Então ele é importante, eu acho que também é nosso trabalho, né? Com certeza. E muito interessante isso que tu falou, Andréia. Além disso, tem o Sejus, que tem esses outros métodos, no próprio processo é sempre marcada antes essa audiência de conciliação. Um outro mecanismo também é a gente tentar, antes também de ingressar com o processo, entrar em contato com a outra parte, né? Tudo formalizado naturalmente, autenticado em cartório, assinaturas, etc e tal, e fazer um acordo com todas as disposições ali. Claro, a gente sabe que, e é claro, tem alguns crimes e algumas possibilidades dentro da área penal que é possível que a pessoa abra mão da representação. Mas já tem outras que não vai ser possível. Então, isso é importante também da gente sempre conversar com o cliente que tem situações que, mesmo que se faça um acordo, a gente não tem como protegê-lo que a outra pessoa não vá fazer representação ou que o processo não vá seguir, né? O Sim, criminal, assim, digamos. Porque às vezes a pessoa exatamente. entende, então agora eu fiz o acordo, acabou tudo. Não, acabou o cível, mas aí também É, tem o criminal exatamente. depois. A gente tá falando muita questão de composição de danos, de reparação, porque isso tem total relação, né, com a questão do crime. Com E certeza, com certeza. normalmente, se tem um crime de trânsito, é muito comum que a pessoa vá responder nas duas searas, né, tanto a civil quanto a criminal, né? E nem Muito sempre comum. uma coisa vai vincular com a outra, né? Então a gente nem sempre consegue amarrar tudo isso. Em algumas situações a gente já pode até compor a questão criminal, né, Ingrid? Uhum, Não ter sim. prosseguimento, mas não são todas as possibilidades. Né? Se tu matou alguém no trânsito, por mais que tu indenize a família,
tu não vai ter a Escapar possibilidade do de processo. impedir de um processo criminal, né? Então, nem tudo se consegue na via administrativa, na via extrajudicial. Com certeza, com certeza. E com relação à questão do homicídio, do culposo, já que a gente tocou nesse assunto, eu acho importante a gente mencionar a questão que até um colega comentou aqui, dessa comunicação que pode haver, por exemplo, entre o crime de embriaguez, o homicídio, né, no trânsito, ou uma lesão muito grave, uma suposta tentativa, claro, aí não vai ser uma tentativa de homicídio culposo porque não existe. Mas caso isso seja arrastado lá para o juízo comum, já começou quando surgiram as modificações na lei de embriaguez. Eu me lembro até na lei que tu mencionaste, da gente comentar, eu me lembro de começarem a surgir essas teses em 2017, por aí, no sentido de ser arrastado esse crime para o juízo comum, para o júri, no caso, né? Quando houvesse, por exemplo, mais de uma causa mais de um agir do acusado. Então, por exemplo, a pessoa cometeu um crime culposo, né? Ou em tese o que se consideraria culposo. Um crime de embriaguez e aí comete uma lesão corporal culposa. E aí essa pessoa também, além de ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, porque estava acima da velocidade, que a gente sabe que também é outra coisa muito difícil da gente comprovar, porque nos casos comuns a gente não tem num carro um tacógrafo, como a gente tem no caminhão, que demonstra a velocidade, né? Mas que pode ser só se tiver uma morte mesmo, e aí vai ter uma perícia, aí confrontando marca de frenagem com a lesão da pessoa, enfim, pode haver uma estimativa, né, dessa velocidade que a pessoa vinha, naturalmente, estimativa, ou se tiverem imagens aí, de acordo com a resolução da câmera, a quantidade de quadrantes por segundo, por minuto, aí eu não vou entrar não vou falar com certeza, porque é uma questão muito específica, mas de acordo com a câmera, que se a gente tem informações sobre essa câmera, pode também haver um certo tipo de cálculo para chegar nessa velocidade aproximada que a pessoa vinha. Uma imagem outra também, né? Uma imagem captada num ponto, uma Exatamente. imagem captada no outro, né? Quem Exatamente. sabe fazer conta sabe fazer isso, não eu, mas quem sabe, quem é Não dessa nós. área aí, né? Por isso que Cuida tem melhor, os faz da engenheiros de engenharia. trânsito, né, especificamente, então, perfeitamente, que são outros profissionais que a gente se socorre sempre que precisa, que é ótimo também, é um laudo que é muito bem balizado, muito bem valorado dentro de um processo criminal de trânsito também, né? Então, com relação a essa questão do homicídio ainda, e aí a pessoa vem, aí tem mais de uma causa de imprudência, negligência ou imperícia, ou foi em cima da faixa de pedestre, ou foi furando o sinal vermelho, e também estava embriagada. Aí a gente tem na jurisprudência vários entendimentos no sentido de que se houver mais D1 ou mais D2 agir condutas, mais de duas condutas culposas do apenado, estando ele embriagado, ele pode ser arredado esse crime para o júri, para o juízo comum, né? Sim. Porque isso pode ser enfrentado como um dolo eventual. Uhum. Isso, como um dolo. Que por mais que a pessoa não tivesse a intenção, ela assumiu o risco no momento em que ela se embriagou, entrou no carro e agiu de mais de uma forma culposa. Porque além de estar embriagada, ela ainda furou o sinal vermelho, além de estar embriagada, ela ainda atropelou uma pessoa em cima da faixa de pedestre, enfim. Então, olha a extensão que pode ter uma conduta de tomar uma, duas, três cervejas, né? Entrar no carro e se por acaso te atropela alguém e mata, enfim, ou fere gravemente. Então, né, Ingrid, de muito tempo, essa questão principalmente, tá? Outros crimes também, mas principalmente o homicídio, né, praticado no trânsito, quando há a ingestão de bebida alcoólica, né? Então, quando tu estás embriagado e acaba cometendo esse homicídio, ocorrendo essa morte no trânsito. Isso é uma discussão de muito tempo,
se isso entra, né, que nem tu estava falando, se tu entra na questão de ser uma imprudência ou se isso parte para um dolo eventual a ser tratado pelo tribunal de júri. Isso é uma discussão absurda, sempre foi, né, quando tu gera ali mais de uma causa, né, como tu bem colocaste, que seria... Mas para mim, tá, vou passar a minha visão em relação a isso. E tem gente que discute, né, que vai discordar. Todos os crimes de trânsito, todos os crimes de trânsito, na minha opinião, são culposos, tá? Por quê? Eu não consigo conceber, a não ser que tu pegue o teu carro e use ele como uma arma diretamente. Eu vou lá... Como uma arma. Né? Eu vou lá a fulana. A fulana, né? Aí é diferente. Tá? Mas aí não é um crime de trânsito. É um crime ocorrido no trânsito. Eu parei no sinal, briguei com alguém, tirei uma arma e matei o cara. Não é um crime de trânsito. É um crime ocorrido no trânsito. Mas os crimes de trânsito, a gente tem o pressuposto que tu saiu o teu carro da tua garagem, ninguém tem a intenção e nem ao menos assumiu o risco de matar alguém ali na esquina. Na minha concepção, isso não acontece, ainda que a pessoa tenha enxaguado tudo que podia, bebido tudo que tinha na festa. Por quê? Para mim, né, e lembrando como eu gostava muito de direito penal na faculdade, quando eu penso sobre isso, eu lembro muito da minha aula lá de teoria geral lá, sabe? Sim. De geral... Como é que era? O professor falava uma frasezinha, não me lembro agora. Mas do crime, do delito? Teoria do geral do delito, né? Então, assim, essa situação, eu lembro lá das aulas, quando ele falava justamente da diferença de uma culpa consciente e de um dolo eventual, que é uma linha muito tênue. Como é que tu sabe isso? É foda, né? Desculpa, eu falo palavrão, tá? Vai dizer, como é que tu vai saber? Porque no mundo da teoria é tudo muito lindo, né? É como se lá, né, no momento do acidente, tu pudesse ver a pessoa... Estivesse dentro da cabeça da pessoa. Estivesse dentro da cabeça. Isso a gente não tem como fazer. É lindo no mundo da teoria, mas uma dificuldade absurda na prática. Mas eu parto do pressuposto que, por mais que a pessoa enche a cara numa festa e saia para dirigir, e que frisar, não é uma conduta que eu apoie, pelo contrário, né? Deve ser repudiado socialmente. Não é mais bonito fazer isso já há algum tempo. Então, por mais que a gente repudie essa conduta, eu não acho crível, né, aceitar que essa pessoa, por mais que ela tenha bebido todas e dirigir, o que ela está pensando naquele momento? A única coisa que me vem na cabeça é o clássico conceito da culpa consciente. Eu me garanto. Não vai dar nada. Dirijo não vai dar nada. Para quem tá acompanhando, a culpa consciente seria o não vai dar nada, e o dolo eventual, ou os outros tipos de dolo indireto, seria aquele assumir o risco com essa conduta. Eu imagino que possa dar alguma coisa, mas eu não tô nem aí. Essa é a diferença. E isso eu acho que num juízo normal, né, sem exceções absurdas, mas dentro de um padrão normal da sociedade, eu acredito sim que as pessoas têm essa falsa sensação de herói, que acreditam que são super-humanos, que vão encher a cara. Eu bebo, eu dirijo melhor. Eu ia dizer melhor que o Ayrton Senna, mas esse morreu dirigindo, né? Não seria um bom mas... Não dá, não é? Mas, olha, as pessoas têm esse sentimento de que são superiores à média. E que dirigem melhor do que quando estão sóbrias. Não é suficiente para que isso não vai afetar ele. Ele vai dirigir melhor, ele é o melhor motorista da balada, então nada acontece com ele. E isso, para mim, não é dolo eventual. Isso, para mim, é classicamente a culpa consciente. Né? Eu admito a possibilidade, né? Eu conheço a possibilidade, mas eu nego o resultado. Né? E para mim o dolo eventual é justamente, eu conheço a possibilidade, eu conheço o resultado, só que eu não me importo com o resultado. Né? Eu não tenho... não quero que aconteça, mas se acontecer, azar. Né? Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que os crimes de trânsito não existe.
forma geral, são culposos, não são dolosos, né? Então, eu nunca fui a favor de levar esse entendimento principalmente do homicídio de trânsito, né? Ainda que a pessoa apresente outros fatores, como excesso de velocidade, como a embriaguez mesmo, ainda que ela apresente outros fatores, eu particularmente nunca fui a favor de levar isso para um júri, né? De levar isso pelas vias do Código Penal. Aí, né? Até mesmo porque, normalmente, a gente vai entrar numa outra seara, que eu vou ser obrigada a comentar, normalmente são crimes que têm alta repercussão na sociedade. E aí, quando vai acontecer o julgamento dele pelos nossos pares, que são os jurados, ele já está condenado. Então, tá condenado, eles estão contaminados, já viram que a filha ficou sem o pai, que a filha ficou sem a mãe, que não sei o quê. Vão botar isso sobre aquela pessoa. Vão ser duas infelicidades, duas questões infelizes, que uma pessoa faleceu ou ficou lesionada gravemente e outra pessoa vai ser condenada a uma pena altíssima e desproporcional com a conduta dela. Né? E também as pessoas não entendem que essa outra pessoa que foi condenada também vai ser afastada do seu filho, da sua família, né? Aí não tem essa visão também. Não tem, é um tipo de situação que não tem ganhadores, né? Ninguém ganha. Exatamente, exatamente. As pessoas tentam anular uma conduta com a outra. Da família da vítima, eu já acompanhei até audiências de júri, eles foram julgados esse tipo de causa, mas por mais que a pessoa seja condenada a 15 anos, a 20 anos, sei lá quanto, não vai trazer aquela pessoa de volta, né? Então, eu acho que é muito importante que hajam situações de acolhimento da família da vítima, de tratamento, do que propriamente focar a condenação que vai resolver o problema. E mais, né, se parar para pensar, claro, casos e casos, tá? De uma forma geral, pensando num parâmetro geral, o afastar aquela pessoa, né? Tu simplesmente aquela pessoa que praticou aquele crime, né? Que é crime de trânsito, ok? De ter atropelado alguém, a pessoa foi a óbito. Que tu tirar ela do convívio social e colocar ela, né? Numa reclusão não vai melhorar. Ela não é potencialmente, ela não é alguém que tem que ser retirada do convívio, potencialmente, tá? Ela teve uma situação, né? Claro, a pessoa que aconteceu 1, 2, 3 vezes são casos, né, mais atípicos, mas a pessoa que teve uma circunstância dessa, ela normalmente é alguém que trabalha, normalmente é alguém que está ali, né, envolvida na sociedade diretamente. Então, será que é a melhor medida, né, que nem falou, tu punir mais uma família? E nesse sentido, aí eu não estava nem falando, né, claro, naturalmente da família da vítima, porque é uma coisa muito casuística, eu nunca, quando falo essas coisas, eu não falo da família da pessoa naturalmente vítima, porque é uma situação completamente diferente. Eu já tive, e se tiver novamente alguém vitimado num acidente de trânsito da minha família, bom, talvez até eu como ser humano, queira na hora matar a outra pessoa ali, enfim. Aí vai depender muito da reação de cada um, não sei, é uma questão psicológica, individual, enfim, completamente diferente. Agora, com relação a essa questão, o direito penal não pode se guiar por questões individuais e não pode se guiar pensando como se eu fosse a vítima. Né? Até mesmo por isso que o juiz tem que ser uma pessoa imparcial. E aí, o que eu digo nesse sentido... Direito, né, Ingrid? E principalmente, acho que na penal, na criminal, a gente precisa ter um direito que se afaste das paixões, né? A gente tem muitas questões emocionais que estão envolvidas, mas a técnica precisa prevalecer, né? A técnica que é uma coisa que a gente vem discutindo até nas outras lives, com relação à questão da motivação das prisões preventivas, da ordem pública, cada vez mais está sendo confundida com a repercussão social do delito, ou com as repercussões que tem na sociedade, com o clamor social, o que é inadmissível, né? Enfim, sim, a gente está utilizando aí questões de senso comum para interferir no direito. Mas eu queria comentar contigo alguns casos aqui, Andréia. A gente teve uma pergunta aqui da Daura, uma amiga querida do meu coração, que me perguntou sobre quando a pessoa tem seguro,
né? Nesse tipo de casos, normalmente o seguro já exige que se realize um boletim de ocorrência se a pessoa bateu, para que apresente. E, de uma forma geral, a gente estava dando esses os outros exemplos aqui, que a pessoa bate, depois chega, bate de carro, digo, né? Colide o carro, e aí depois, ou a moto, enfim, e depois chega no escritório com o processo já, né? E diz assim, não, eu não registrei na hora porque ele disse que não ia dar nada, porque ele disse que não ia querer, porque ele disse, enfim. Então a gente observa que tem depois uma movimentação, seja da família da pessoa que em tese foi vitimada, seja da família, seja dos conhecidos, enfim, a pessoa fica olhando ali pro para-choque dela arranhado e bate um sentimento, um desejo de ir lá na Não polícia e pensou na registrar hora, o mas pensou BO, depois, né, em fazer. Mas sabe que é entendeu? importante falar sobre essa questão do seguro? Que como a gente falou de questões de embriaguez, tem uma discussão muito grande, né? Se a seguradora deve cobrir, né? Por exemplo, se é o meu seguro, tá? Quando Se a eu pessoa estava está embriagada. embriagada, né? Se a seguradora deve cobrir ou não. Isso tem uma discussão muito grande. E tem um Uhum. entendimento de que deve se avaliar se a embriaguez foi um fator determinante para aquele acidente, né? Porque daqui a pouco eu estava ali, só que eu não fui a causadora do acidente, né? Eu saí da É, festa, estava embriagada, mas eu não causei o acidente. E aí, como é que vai ficar? O seguro perfeito. não vai querer cobrir, tu vai ter que entrar com uma ação, possivelmente, para buscar o prêmio do seguro em função dessa situação. Muito bom ter eles falado sobre isso, porque são coisas que a gente confunde às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu bati no fulano, mas a culpa é dele porque ele estava bêbado. Não tem. Não, Até é isso. fizeram um bafômetro nele na hora, não sei o quê. Não tem nada a ver. Uma coisa é a dinâmica do acidente, de quem que foi o agir culposo, enfim. E outra coisa é a embriaguez. A pessoa vai responder por um processo de embriaguez apartado, ou se causou uma outra lesão ou homicídio, vai responder pela embriaguez mais a lesão e homicídio, né? E outra coisa é essa questão se teve o agir culposo, ela vai responder dentro do processo da lesão ou do homicídio. E uma coisa muito interessante, eu queria conversar contigo, que eu acho importante também a gente falar. Eu me lembro de um processo de quando eu era estagiária na vara criminal, uma regra do CTB, que a gente não vê muito, não fala muito de quando os passageiros de uma van ou de um ônibus descem, né, quando tem as paradas do ônibus, por exemplo, os passageiros descem do ônibus, que os carros que vêm passando têm que diminuir a velocidade e ter cuidado com esses passageiros. Tem uma regra do CTB que determina que exista um maior cuidado dos passageiros, dos motoristas que estão. Exatamente, assim, mas tudo entra dentro da questão do dever de cuidado, né? Dever de cuidado, mas tem Sim. aquela regra, tem uma regrinha ali do CTB, não uma regra, mas tem uma norma ali do CTB que diz alguma coisa nesse sentido do cuidado com os passageiros que estão descendo dos ônibus. E isso eu me lembro que foi utilizado uma vez numa condenação, num caso exatamente assim. A pessoa vinha pela via e aí acabou colidindo num pedestre que tinha descido do ônibus e ele disse que não enxergou porque ele desceu essa coisa que a gente diz que na hora a pessoa fala, Sim. achando que vai se proteger. Não, eu não enxerguei porque ele desceu do ônibus. E aí ele passou como se ele tivesse descido, né, pela direita do ônibus, e aí passou pela frente do ônibus e apareceu na frente do motorista, né? E aí ele apareceu na minha frente. E aí, por essa norma, a sorte desse condenado, desse acusado, é que essa norma não tinha sido colocada na denúncia. Mas que é uma norma também que pode vir a condenar a pessoa nesse caso. E nós estamos com 20 segundos de live restantes. Oh! Nossa, achei que Só fosse o muito mais, tchau. então. Print, vamos fazer um print. Vai. Deu. Deu até pro print. Adorei, adorei. Muito, muito obrigada.